Boa noite, Olá, tudo bom? boa noite, tudo Boa bem? Como é noite, que você tá? Tudo tudo jóia? bem? Que alegria te Ajustando aqui a receber. luz. Tá ajeitando? Prazer meu, tô aqui ajeitando a luz para poder te ouvir, te ver e ser vista. Tá me ouvindo bem? Também vou dar uma olhadinha aqui na minha luz Tô. aqui, que tá ouvindo bem? A tua tá ótima, acho que a minha Tá. tá muito brilhosa, Não, tá boa, tá legal. tá? Tá Ô, ótima. Caína! Tá chegando o pessoal aí. Que Galera, tá alegria chegando. falar contigo. Ô, É, coisa boa, coisa boa. Obrigada pelo tudo, convite. tudo bem, na medida do possível, né? Dentro dessa pandemia, Sim, sim, sim. tudo indo, né? Apesar desse momento que a gente está vivendo, a gente tem que buscar forças aí para a gente poder estar passando por isso, um dia de cada vez. Eu costumo falar que é um dia de cada vez que a É gente tem que buscar verdade, viver, né? é verdade. Sem se cobrar também. E através dessa live, né, dessas lives, a gente vai se comunicando, Sim, né? A com gente certeza. vai chegando mais Já que a perto das gente, pessoas. já que a gente não pode ir na rua, já que a gente não pode colocar nossa arte na rua, a gente tem essa maneira, essa forma que a gente aprendeu de se comunicar nesse momento. É verdade. Fabiola, eu te conheci, né, através do Moça Prosa, né? Mas eu sei que Sim, você está à frente de vários projetos, né? Não só o Moça Prosa. Entre eles, você é autora, né? Você tem livros, né? Você sim. poderia falar um pouco dos seus livros Posso para até gente? mostrar ele aqui. Pode Pô, pegar o meu livro ali? Então, vamos lá. Até ele chegar. Então, não? eu recebi em 2018 um convite na Secretaria de Cultura de São Paulo. Está Sim, lá na estante. sim. Junto as meninas do Samba Sampa, na verdade, que me convidaram, de um projeto pela Secretaria de Cultura de São Paulo, para 80 mulheres publicarem poesias, memórias, algum conto, uma letra de música. Quem assina o prefácio até é o Ney Lopes, desse livro, e a apresentação é a Nana, ai gente, a Cosá, Fabiana Cosá. A Fabiana E aí Cosa. tem a Jurema Werneck, tem um monte de mulheres incríveis e uma memória minha tá lá, pude contar um pouco da música para mim, a música, a religiosidade, o samba, como foi esse encontro, como foi o meu momento desde a infância e o contato com a música, do que eu amo fazer Entendi, hoje. Então, entendi. esse livro foi de 2018, e agora, a Cíntia Couteiro, escritora, jornalista maravilhosa, me convidou para fazer parte de uma outra coleção chamada. O livro primeiro chama-se Macembas e Alodês. Macembas e Alodês é da editora Pollen, da Kimo. Não é isso aí, não? Está escrito Macembas e Alodês. Ele É está da editora disponível para Pollen. venda? Ele está Tá, disponível tá para venda? sim. Tá, só pesquisar Macembas e Alodês, da editora Pollen, que vocês vão encontrar lá. E agora, a Cíntia Couteiro, não sei se você conhece, jornalista, frequentadora de samba, amante de Sim. samba, me convidou para participar junto com outras mulheres de uma outra coleção chamada Vozes Femininas Não Interrompidas. E aí eu pude contar um pouco de uma história junto com meu pai. É lógico que tem um pouco de ficção, tem um pouco de verdade, de uma passagem, de um reencontro, né, com meu pai nos últimos anos da vida dele, assim, bem bacana, passando por esse lugar de rebeldia, mas depois dessa apresentação ao samba através dele, um campista, farrista, que amava o samba e que me mostrou 5, 6 anos o samba, que era o samba, aqueles sambas da feira, que o pai saía 9 da manhã, só voltava 4 da tarde com as coisas para fazer o almoço. É. Aí chegou uma época que minha mãe começou a me levar. Minha mãe mandava, ó, leva ela na esperança que ele chegasse meio-dia. Pra Mas voltar cedo, eu né? quis. Esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, Macembas e Alodês, da editora Pollen. E o outro ainda não chegou. A Cíntia vai. Ele só tem. Por enquanto, ele só está PDF. Essa semana chega para mim. Inclusive, quem quiser conhecer um pouco do livro Vozes Femininas Não Interrompidas, manda em direct para mim que depois a gente conversa.
É uma coletânea, Dorina também está incluída, a Luana Sim. Rodrigues do Moça Prosa. Então, estamos contando contos, estamos falando das nossas vivências e escrevendo as nossas dores e angústias e amores, assim. Eu falo que tem sido um exercício muito grande para mim e muito saboroso poder escrever sobre qualquer coisa, porque durante muito tempo eu não me colocava no direito de escrever. Hoje eu já passo uma situação, eu já vou ali, rabisco, deixo escrito, depois eu volto. E agora ela me convidou para o terceiro. Vai ser Vozes Negras, Mulheres Negras Não Interrompidas. Então Entendi. vai ter uma galera, uma mulherada, né, Que preta na legal, rua, que legal. colocando suas memórias e suas escrevivências, né? Como diz a Conceição Evaristo. Pô, que Bacana. você é escritora e você também é compositora, né? Então, deixa eu falar, o Daniel que me fez compositora. Vou falar a verdade, que ele sempre me força, que ele sempre acha que eu tenho alguma coisa para dizer, alguma coisa para que ele possa musicar. Mas Entendi. eu não me considero a compositora, sabe? Entendi. Eu não gosto de me colocar nesse lugar porque é um lugar não seguro. Ele é compositor, ele me estimula muito. Inclusive, está até entrando aqui uma grande compositora, Mônica Rocha. Ele é demais. Ele me estimula muito a fazer, ele é muito bom. E eu, sei lá, obedeço a ele, assim. Esses dias nessas nossas vidas de quarentena, 90 dias quase já em quarentena, Sim. um dia eu gritei para ele assim, ó, faz um samba para mim, faz um samba para mim. É mesmo? E aí, desse meu grito, que era, tipo, faz alguma coisa para mim, você nunca fez um samba para mim. E aí saiu um samba de roda, que a gente fala do Quintal de Madureira, do samba de roda, e aí é uma parceria minha com ele. Mas não me coloco nesse lugar de compositora, porque eu só passei por esse lugar. Quando Mas você gritou tô samba amando pra mim, poder ele voltar. logo tirou, né? Tirou logo no cavaco, né? Tirou o cavaco. Mas né? assim, eu falei brigando, sabe? Faz um samba pra mim. Sabe? Gente, são 90 dias de quarentena. Sabe o que é 90 dias? Se eu olhar assim, dá vontade de pegar ele e as crianças, botar pra fora. Imagina. Volta aí. Tô brincando, é uma brincadeira que a gente faz. Tô amando poder estar com a minha família, né? Agora, já que você tocou nessa parte aí da música, seria assim, você podia dar uma palhinha pra gente, colocar um pouquinho dessa canção aí pra gente, que eu fiquei curioso dessa, né? Então dessa vamos lá. parceria de vocês. Então, essa parceria é muito interessante porque ela é peculiar a uma cena. A gente tem a roda de samba do Aurê, que acontece debaixo de uma mangueira, lá em Madureira. Sim. E aí, tem um momento, é um lugar que a gente faz muito samba de roda, né? Muito samba de roda. É o momento que tem o samba de roda. Só que as pessoas ficam tão enlouquecidas com esse momento que elas acabam descumprindo as regras do samba de roda. Quando você entra no samba de roda, você tem que respeitar as regras. Então, um homem e uma mulher, ou vai lá, fala com ou dois homens, ou só que você tem que ir lá, saudar os atabaques, dar uma bigada para começar. E só pode ser duas pessoas no centro da roda. E aí, o que acontece? A pessoa fica emocionada, as pessoas ficam emocionadas, e começa a entrar todo mundo e toda a roda. Eu tenho que parar e falar a mesma coisa. Gente, calma, existem regras, as regras são tal, tal, tal. Então, assim, é uma coisa engraçada. E aí, o meu grito no sofá saiu, faz um samba de roda pra mim, assim, sabe? Aí ele foi, peraí, que isso aqui dá música. Aí veio com a melodia, a gente foi trocando. E assim, ó, faz virou um repertório samba de roda, virou repertório do Aurê. Isso que eu ia perguntar. Virou. Faz um samba de roda pra mim, oh. Faz um samba de roda pra mim, oh. Toque aí que eu quero ver, toque aí que eu quero sambar. Toque aí que eu quero ver, toque aí que eu quero sambar. No meu quintal, nego samba a noite inteira, arrisca o chão, sobe a poeira. Lá debaixo da mangueira, o pessoal, pra entrar na roda é briga, mas é tudo gente amiga, Madureira. Toca aí que eu quero ver, toca aí que eu quero sambar.
Toque aí que eu quero ver. Toque aí que eu quero ver. Toque aí que eu quero samba. No meu quintal, nego samba a noite inteira. Risca o chão, sobe a poeira. Lá debaixo da mangueira. O pessoal, pra entrar na roda é briga. Mas é tudo gente amiga. Madureira. Toque aí que eu quero ver. Toque aí que eu quero samba. Toque aí que eu quero ver. Toque aí que eu quero samba. Toque aí que eu quero ver. Aí nessa hora o samba de roda comendo. A gente ainda quer bolar. Eu quero ver com o Dani algumas frases, que eu acho que dá para jogar umas frases dentro desse lugar aí. E quero muito ter como inspiração aquele lugar, que é o samba de roda que acontece debaixo da mangueira, em Madureira, que é o Aurê, que é aquele espaço da gente estar ali dizendo que nós somos uma cultura rica, poderosa e que somos uma cultura negra e afro-brasileira. Me lembrou do fundo de quintal, né? Da Tamarineira, né? Tamarineira lá da árvore, sim. né? É Legal. interessante, né? Que muitas rodas de samba nasceram debaixo de árvores. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito legal. E super significativo pra gente, né? Que a gente fala tanto dessa cultura afro-brasileira, tanto desses valores Sim. que a gente está debaixo de uma árvore de origem africana. Então, a gente está ali à sombra desses ancestrais, desses que vieram antes de nós, né? Então, a gente está amparado nessa sombra. Você é idealizadora de uma homenagem, né? Que você fez da Clementina de Jesus, né? Piseiros da Clementina, Sim. né? Fala um pouco aí desse espetáculo, né? Nasceu de uma necessidade minha, muito minha, de não saber quem era Clementina, assim. Eu sabia que era lá Clementina, Entendi. mas que tinha Embala Eu e Marinheiro Só. Eu só conhecia essas duas músicas. Eu já estava no Moça Prosa há anos, e sempre nesse lugar de estar falando das mulheres, principalmente levantando o nome das mulheres negras do samba, para que a gente pudesse conhecer, para que a gente pudesse estar fortalecendo e dando visibilidade. E aí, eu não sabia nada de Clementina, não sabia as músicas que ela gravou, os caminhos dela. Então, o nome do show, do espetáculo, se chama Piseiros de Clementina, porque eu faço um passeio de 1964, que foi quando Clementina foi lançada com Rosas de Ouro, onde Nelson Sargento, Paulinho da Viola, eles estavam ali juntos. Que legal. Até 1982, que é o último LP que ela gravou, que é Os Cantos dos Escravos. Então, eu faço essa linha do tempo, de 64 a 82, cantando 25 canções, e que essas 25 canções, ela passa por compositores, pela vida dela, a relação dela com aquele compositor, com aquele momento. Então, são 25 canções linkadas com os anos, com os compositores, com o momento histórico da vida dela. É lógico que são muitos momentos, mas aí eu puxei o sardinho para os momentos que eu achei importantes também, dentro desses anos. Então, cada música estava ali está relacionada a um álbum de um ano, então fui passando ali e, sobretudo, conhecendo um pouco da personalidade dela, através das biografias que eu tive que ler para poder entender, pesquisar. A Janaína, que é uma das autoras da biografia da Clementina, foi no show, me ajudou, sabe? Teve muito tempo disponível para tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns entendimentos que eu achava de um jeito e depois, né, ela foi me esclarecendo. Tive também uma vez no palco a Vera de Jesus, que é a neta dela, a gente pôde cantar juntas, um momento muito especial para mim, mas sobretudo eu conheci uma Clementina que passa por tantos lugares, que a gente tem, muita gente coloca a Clementina como aquele repertório religioso somente, folclórico, quando na verdade ela gravou muito samba-canção, ela gravou Partido Alto, ela tem muita coisa, e todos os pilares do samba, né, que a gente fala, o samba enredo,
o samba de quadra, o samba canção, ela passa por todos esses lugares. Então foi para mim uma realização poder conhecer um pouco mais da história de Clementina através de música. Então o show é muito isso. Ele conta a história, ele é um show com música, com fala, com algumas memórias. Então é um show muito gostoso. Tem um ano que eu não faço ele, eu faço ele normalmente uma vez por ano. Ano passado, a Cida Santana, que é uma grande cantora, uma grande amiga, fez. Eu só entrei para fazer uma participação com ela, foi ela. E foi incrível, eu chorei muito na coxia do teatro. Porque uma coisa é você fazer, tá emocionada ali, só que você não pode errar a letra, você não pode fazer... Outra coisa é você ver um show, sabe, com as músicas que você ama, com aquilo que te identifica, cantado por uma outra mulher, uma amiga, uma grande amiga, com o maior carinho com o projeto. Eu chorei quando ela cantou Insaboa, Mulá, Insaboa. É igual um filho, né? É um filho crescendo, é um filho. né? Ela falou isso pra mim, eu tô embalando teu filho, e foi muito especial pra mim. Muito especial pra mim e pra ela, assim. Criamos uma relação muito boa, assim, sabe? De cuidado, assim, uma com a outra. Eu a amo muito. E ela cuidou desse meu filho, que é o filho... Na verdade, é eterna a obra da Clementina, mas eu gosto sempre de lembrar de como ela era rica em repertório, como a voz dela é uma voz única, importante para a nossa cultura, importante para a história da música brasileira. Que legal você revisitar, né, a Clementina, né? Porque muita gente cai no esquecimento. Agora você traz à tona essas músicas, essas canções dela, é muito bacana. Eu quero ir nesse espetáculo aí. Por favor. Faço e são questão músicas de ir. que eu nunca tinha ouvido e são incríveis. Provavelmente eu também, várias também não ouvi. Você produz, né, e faz parte, né, do Aurê, né, desde 2018, né? Fala agora um pouquinho do Aurê aí, como é desse projeto aí pra gente. Então, eu falo muito que o Aurê é um sonho, né? Um sonho de menina. Porque eu sou uma criança criada em terreiro, né? E, tipo, aos 10 anos eu já era do candomblé e já amava os orixás, já amava, só que você imagina, há 29 anos atrás, né? Eu dizer para as pessoas que eu era de uma religião, eu não podia fazer isso. Eu estudava num colégio, embora era estadual, a diretora era evangélica e obrigava uma vez por semana todo mundo a orar antes de comer, e eu achava aquilo ali absurdo. Eu falava, como assim? Eu nem conheço essa reza, porque eu nunca... É muito interessante isso, porque eu nunca fui de nenhuma outra religião. Eu lembro que a primeira vez, assim, eu entrei na igreja católica somente para me batizar. Eu sempre fui do candomblé. Só que para eu me confirmar, aos meus 14 anos, aos meus 13 anos, eu me batizei na igreja. Eu tive que ir para a igreja me batizar. Porque era uma coisa dos antigos, né? Os antigos tinham isso, né? O meu pai de santo era pai Bira do Ogum, falecido pai Bira do Ogum do Pantanal, e ele era super... Tem uma coisa baiana muito católica, sabe? Quem vai à Bahia sabe disso, essa coisa. E ele só queria me confirmar se eu fosse batizada. E eu não era batizada. E aí a gente batizou. Então eu não conheço outra religião a não ser a religião que eu faço. E aí eu não podia exercer isso, porque na escola, embora fosse uma escola estadual, a diretora era evangélica e obrigava todo mundo a orar, a rezar. Eu nunca tinha nem visto isso na minha vida. E aí, não daquela forma, eram outras rezas, mas aquelas ali não. E eu era uma menina, minha filha, eu vou te contar. Eu era terrível. Eu era terrível, de questionadora, e eu não vou fazer isso. E aí vivia de castigo, eu era aquela criança, só que assim, pro azar deles, eu era muito boa aluna. Então eu era aquela péssima garota, assim, tipo, cara, já vem essa garota chata reclamando de tudo. Mas, e por outro lado, eu tirava muitas notas boas, sabe? Então, assim, era aquela, assim, ninguém quer ela, mas, tipo, bom, ela tá estudando. Então, assim, o Aurê vem para esse lugar, para mim, para eu poder cantar toda aquela opressão que eu vivi na minha infância,
sabe? Então, quando eu tô lá e canto, e não é só religiosidade, a gente canta música afro-brasileira, música cubana, a gente mistura os ritmos, mas Que legal. sobretudo, todo mundo ali, numa fé, num amor, passando para as pessoas que o orixá é amor. Quando você canta a sua afro-brasilidade, você tá falando de um lugar de muito sentimento, não é só música. Tem uma coisa envolvida e todo mundo ali. Nós somos 4 produtores. Eu, o Ari, que é Ogan, Labê, o Quaker, que é um grande diretor do Espelho, e também Ogan, e o Pedro, que é de Oxóssi, e tá ali. Então a gente está falando de um lugar de artista, de músicos, mas também de religiosidade. Então a gente tem muito cuidado, tudo que a gente faz com muito amor, com muito cuidado, pensando em algo... sabe quando você ama muito, que você quer que aquilo ali dê certo, que funcione? Então o Aurê está nesse lugar. E principalmente no lugar de identidade. Fala, olha, aqui nós cantamos a resistência, nós falamos de poesia negra, a gente fala da cultura negra, do samba, a gente recebe os amigos, a gente fala a gente toca ciranda, a gente toca maracatu, a gente toca jongo, a gente faz o samba de roda. Então a gente faz desse lugar aqui um lugar de viver cultura negra. Da gente falar, da gente se abraçar e de viver com respeito à nossa cultura. Que legal. Eu ia pedir para tu cantar um pouco aí outra música do Auri aí, do repertório do Auri, que é muito bom. Que eu acho que o pessoal que então, tá vendo aqui vai gostar. Então, vou cantar uma que é do Raul DiCaprio. Essa música é uma música do Raul DiCaprio que eu amo muito. Vou aproveitar que a Isis entrou aqui e vou cantar para ela. Acabei de ver ela entrando. Eu sempre canto essa música e falo que é para ela. Senhor da transformação da vida, no chão de Daomé, é homem e mulher, arco-íris no ar, encheu de búzios o meu coração, botei seu barajá. Filho do alto, da lama, do ouro e do pó, aprendi como é. Veneno não mata cobra, pois tudo é um só, tudo é Oxumaré. Viaja na chuva e renova no vento, faz meu pensamento um templo de fé. Na imensidão equilibra o mundo, tudo é Oxumaré. Senhor da transformação da vida, do chão de Daomé, é homem e mulher, arco-íris no ar, enfeitei de búzios o meu coração, botei seu barajá. Filho do alto, da lama, do ouro e do pó, aprendi como é. Veneno não mata cobra, pois tudo é um só, tudo é Oxumaré. Viaja na chuva e renova no vento, faz meu pensamento um templo de fé. Na imensidão equilibra o mundo, tudo é Oxumaré, tudo é Oxumaré. Roboboi aquele tia com gelé pocã, roboboi aquele tia com gelé pocã, a roboboi. Esse é um repertório do Aurê, que é o momento que está todo mundo ali dançando, a roboboi, saudando esse senhor da transformação, esse orixá aí tão importante para o panteão. Que maravilhoso. O Aurê, ele é muito importante, né? Ainda mais agora com tudo que está acontecendo, né? Que aconteceu lá nos Estados Unidos com a morte daquele rapaz, né? George Floyd, agora com
com o menino também que morreu aqui, o João Pedro, né? E ele vem sempre com essa representatividade negra, né? Mostrando, né, o valor dos negros, né? O É Aurê, isso, né? eu acho que... Então, o Aurê, há 2 anos, ele... os nossos pilares são esses, sabe? Falar da cultura negra, reforçar a importância, a existência como valor mesmo, sabe? Para a gente não se esquecer, para que a gente não deixe a história apagar o que a gente sabe. A gente sabe o que a nossa cultura, a nossa comida, a nossa poesia, a nossa escrita, a gente sabe disso, né? Então, é para a gente reforçar o poder que tem do povo negro, da comunidade negra, do movimento negro, né? Então, é muito importante nesse sentido, porque a gente passa por esse lugar, a gente marca ali uma bandeira da necessidade da gente estar ali se reconhecendo e marcando principalmente naquele lugar. A gente está lá em Madureira e a gente fazer aquilo ali em Madureira e a gente fazer disso... É muito lindo. O encontro no quintal, que a gente fala que é o nosso quintal, é um encontro muito bonito. Todo mundo que vai tem uma experiência muito, muito bonita com encontrar aquele quintal cheio de folha no chão, de solidariedade, de estar todo mundo junto ali. A gente já passou por muitas situações ali onde a gente sente que as pessoas estão ali por amor, por estar juntas. Então, para a gente, ao longo desses anos, se resistir, porque quando a gente começou a fazer, como não é samba, e todo mundo está acostumado a ver a minha cara, a cara do Ari, a cara do Pedro em roda de samba, as pessoas iam e falavam, nossa, mas o que é isso? Porque não é samba o tempo todo. Eu acabei de cantar para você uma música que a gente usa um toque de candomblé para tocar essa música, né? A gente usa um fató, que é um toque de candomblé nos atabaques para tocar essa música. Então, são ritmos variados, misturando todos os ritmos brasileiros, os ritmos latinos e o ritmo de candomblé. Então, assim, as pessoas iam e ficavam assim, nossa, o que é isso? E aí foi uma construção mesmo, da gente tocar para 10 pessoas. De acabar a noite, ter 30 pessoas. Hoje, fica fila do lado de fora. Fica 500 lá dentro e 100 do lado de fora, sabe? É interessante entender que é importante a gente resistir nesse lugar. De, olha, vamos tocar aquilo que a gente acredita, vamos tocar aquilo que nos toca, a nossa verdade, porque a nossa verdade... Até estou evitando usar essa fala aí que o presidente está usando. A verdade... Como é que ele fala? A verdade hoje? Nem sei. Mas quer dizer que a nossa verdade... Que bom. A nossa verdade acaba transcendendo e trazendo outras pessoas, seja religiosos ou não, seja sambistas, seja as pessoas que amam aquele som. É importante falar isso, que o Aurélio não está ali só recebendo gente do candomblé e da Umbanda, não. Ele está ali recebendo gente sem religião. Já teve gente ali, menina evangélica, que falou assim para mim, evangélica no sentido de eu amo Jesus. Esse Jesus eu fui apresentada, né? Mas eu amo o som de vocês, eu amo estar aqui, eu amo abraçar essas pessoas. É uma experiência, né? Acaba sendo uma experiência para a pessoa. É uma experiência sensorial, que está além de religião. Eu acho que vai muito além de religião. Vai além de... Sai desse lugar de religião para ir para um lugar de se reconhecer como povo. De reconhecer como povo negro. De se reconhecer naquele lugar ali, um lugar que não fala da religião dela, que não dialoga com os valores que ela aprendeu de casa, mas ela se reconhece ali porque ela se vê ali como um povo, uma mulher negra. Ela me olhou e falou assim, nossa, eu me sinto tão bem aqui. Eu sou evangélica, mas eu amo vir aqui ver vocês. Isso para mim, eu abracei ela e falei, que bom, fico muito feliz. Porque eu acho que é isso. Eu sou do candomblé. E não é porque eu sou do candomblé que eu acho que esse lugar tem que ser frequentado só para pessoas que frequentam o candomblé ou outras religiões não pode. Não, eu acho que o diálogo ele tem que ser além disso, além de ser religioso, o espaço de se colocar naquele lugar extrapola o religioso. Ele entra nessa questão de necessidade
de afirmação, de conhecimento, de identidade da cultura negra mesmo aqui no Rio de Janeiro, né? A importância que isso é para todos nós, de fortalecimento de povo mesmo. Que maravilha. Isso aí é a menina que era evangélica foi lá, ela tinha um preconceito, ela não sabia o que era. Quando ela chegou, ela viu que não era nada daquilo que falavam para ela de pejorativo, né? E viu que era uma coisa Sim. linda. Que coisa E maravilhosa. por outro lado, é muito interessante porque vai muitas senhoras mães de santo. E é interessante isso, a gente, diferente de qualquer outra roda de samba, que você vê lá homens e mulheres novos na beira da roda, a nossa roda dá prioridade aos mais velhos. Aí você vai ver na beira da roda cadeirinhas, parece um teatrinho. Todo mundo ali sentado, sabe? Isso é para mim, pro Ari, pro Pedro, pro Quack, é muito valioso, sabe? A gente ter ali pessoas, essas mulheres, essas matriarcas da cultura, matriarcas, a biblioteca de saber, né? Ali sentada ali com a gente, curtindo, tendo um momentinho. Por isso que a gente não abre mão do horário ser cedo, começar 5, 6 horas, que aí dá para elas curtirem e dá uma certa horinha e ir embora, sabe? Isso é muito legal. Dos amigos falaram, tô levando a minha mãe. Quando ele fala isso, que está levando a mãe, é como se fosse para a gente, olha, a gente tem que separar as cadeiras para essas mães que estão vindo, essas mais velhas, para elas terem um lugar para ficar, tem ficado muito cheio. Isso é real, assim, sabe? Tem ficado bem insuportável de cheio e esse lugar dessas mulheres, elas precisam, inclusive a gente está estudando um outro espaço maior para que a gente possa estar recebendo todo mundo, crianças, mulheres e homens mais velhos. Então, sim, o Aurê tem essa preocupação. Entendi. O cuidado de estar acolhendo e acolher homens todo e mundo, mulheres né? e crianças, acolher todo mundo. Vamos aqui, senta aqui, vamos ouvir, vamos trocar. Bacana. Tem rodas de samba, tem lugares que você vai, quando você não é igual às outras assim. Tem umas que você vai, você vai por ir, mas tem outros lugares que você vai, você sente uma coisa assim, é uma coisa boa, uma coisa gostosa, você sente aquela vibração. Então o Aurê é esse. Outro lugar também que eu acho que é muito legal e representativo, que tem muita representatividade, é o Moça Prosa, que é só uma roda de mulheres, né? E você vê ali que é muito bacana, vocês arrebentam. Fala agora um pouquinho do Moça Prosa aí pra gente aí. Poucão. Moça Prosa. Moça Prosa, né? Eu falo que a gente... É muito interessante isso. Que são pensamentos que a gente vai... A gente, quando sentou naquela roda, o Moça Prosa nasceu da ideia de um homem, o Wagner Silveira, que foi o nosso percussionista, mentor ali, né? E aí ele nasce de um lugar onde hoje, na Pedra do Sal, há 8 anos atrás, resolvemos sentar em roda 12 mulheres para aprender a tocar e entender o nosso lugar a partir de dentro para fora, porque a gente nunca tinha visto isso, né? Eu falo o nosso olhar de dentro para fora, porque quando você está de fora para dentro, olhando ali, todo mundo se divertindo, é outra coisa. Quando você está dentro da roda, e aí você tem que se preocupar com o repertório, você tem que se preocupar com a música que vai acabar, que você tem que emendar na outra, o tom, o instrumento, o ritmo que vai mudar. Então, ao longo desses anos, a gente aprendeu. Ninguém sentou ali pronta para tocar, ninguém sentou ali pronta com discurso nenhum. Nunca chegamos ali falando que éramos mulheres feministas, isso e aquilo. Nunca tivemos esse discurso, porque a gente não sabia o que era isso. Gente, há 8 anos atrás, a gente não falava sobre isso. Não falava, Então, não falava. Já existiam alguns movimentos, mas esses movimentos nem nos atingiam, porque a grande maioria somos mulheres negras, então esse lugar chega pra gente de outra forma, né? Entendi. Esses lugares vão tocando a gente de outra maneira. Então, o Moça chegou, e aí a gente entra, mas a primeira atitude política nossa, que a gente nem sabia que era política,
era de falar que a gente não ia cantar música que diminuísse a mulher na nossa roda de samba. E a gente nem, ó, isso não tem nada a ver com feminismo, isso não tem nada a ver com... A gente não sabia, na verdade eu estou querendo te explicar isso, para poder vocês entenderem qual era a nossa cabeça 8 anos atrás. A gente não sabia falar de nada, de nada. A gente ali estava se reconhecendo, muitas delas como mulher negra, se reconhecendo o seu cabelo, reconhecendo e querendo, aprendendo a amar o corpo, aprendendo a amar os seus traços, né, os seus fenótipos. Então, assim, a gente não tinha nenhum discurso. Mas a gente entende que, a partir do momento que a gente falou, olha, a gente não vai tocar música que diminua a mulher de alguma forma. A gente foi muito criticada, muito. Vocês entenderem como eram as pessoas, e as pessoas chamavam a gente para entrevista para ficar sabatinando a gente. E aí a gente falava, mas e aí, você não vai respeitar a candeia? Você não vai respeitar... Gente, é isso. O que tem que ser entendido é uma coisa. Uma coisa é você dizer que você não vai cantar uma música que diminua a mulher daquele lugar. Outra coisa é você respeitar outro compositor. Eu amo candeia, eu amo um monte de compositor que naquela época ele tinha aquela música que compõe a música que hoje não fala nada comigo. Não me traz nenhuma verdade. Então, eu amo as músicas dele, já cantei milhões. Essas aí, Leviana, quantas vezes na beira da roda eu rindo, Leviana, tipo, me sentindo... fogo, né? Não é, assim, é uma época, era um momento, sabe? E aí, quando a gente colocou isso como político, de, olha, não vamos fazer mais, a gente foi massacrada. Até hoje, 8 anos depois, a gente ainda tem que responder. Só que 8 anos depois, por isso que eu acredito muito em resistência. Porque há 8 anos atrás, onde as pessoas falavam, nos criticavam e falavam mal da gente, e diziam que a gente não ia conseguir fazer uma roda de samba, porque a gente não ia ter repertório. E hoje a gente conseguir construir uma roda com 4 horas de som, sabe? Se terminar, botar mais 4 horas, a gente vai cantar muita música. E muita música desses mesmos compositores. Porque a gente entende que era outra época. A gente não prega o ódio ao homem, o ódio ao compositor. Pelo contrário, esses caras são as nossas referências. A gente não tinha referência. A gente já tinha algumas rodas, acho que era só damas que já fazia. Só que a gente não tinha nossa referência por perto, na cidade, fazendo roda de samba na rua. Então, a gente não tinha... Nossas referências eram homens. Não tinha mesmo, não. Eu não conheço. Eu só conheço esses só damas mesmo, você falou. Mas antes de vocês, assim, não tem. Na rua, não tinha assim, ali. Pelo menos ali na zona portuária não existia, né? Não existia, não. Então, assim, pra gente foi muito bacana e eu quero muito botar isso. Os meninos da Pedra do Sal, tanto de segunda como de sexta-feira, sempre nos apoiaram. A gente sempre teve apoio desses homens de samba, sabe? É lógico que muitos caras fizeram muitas coisas com a gente. A gente comeu pão com o diabo maçã, pode ter certeza disso. Porém, a gente também teve muitos parceiros. Então, assim, a gente tem que falar disso sempre. A gente sempre fala em todas as nossas entrevistas que a gente acha importante os apoios. A gente não quer uma... Eu quero, meu sonho é daqui a 10 anos, na próxima década, a gente falar assim, olha, tem uma roda de samba, homens e mulheres tocando, ganhando igual, com o mesmo protagonismo. É isso que eu quero ver. Daqui a esses mesmos 10 anos, eu quero ouvir que homens e mulheres negras estão ganhando dinheiro com o samba. Sabe? Também, então, eu também quero ouvir. Eu quero isso. Eu não quero ódio, eu não quero separatismo, eu não quero, não, essa roda... Pelo contrário, sempre a gente chama violão, homem, para tocar com a gente quer isso. A gente quer poder ser respeitada. Sabe? É isso. Fundamental. E é um ambiente, voltando, é um ambiente maravilhoso, é um ambiente que a gente tem criança, a gente tem senhoras, a gente tem homossexuais, homens e mulheres, sabe? É muito interessante porque o nosso público começou com homens que iam ali ver a gente, o que a gente estava fazendo, tirar o instrumento da nossa mão para tocar. É mesmo? Assim, isso aí eu não sabia. Peraí.
uma vez chegou, a Luana conta isso muito bem, que uma vez chegou na roda e foram chegando os homens e pedindo para dar canja. Entendi. A roda só tinha homem e a gente estava em pé. E aí, a partir daquele dia, a gente decidiu que... Porque a gente ia fazer daquele lugar o nosso lugar e que as pessoas teriam que nos respeitar. E aí a gente entra com um discurso um pouco mais agressivo, um pouco mais... Eu não consigo responder como agressivo. Provavelmente as pessoas devem me achar agressiva quando eu me coloco. Mas, na verdade, eu só estou me colocando, porque passa pelo lugar do machismo e passa pelo lugar do racismo também, sabe? Porque se você perceber, passa por esses dois lugares. Sabe? Então, eu acho que talvez, antes de passar pelo machismo, passa pelo racismo. Então, vai ter que nos respeitar, sim. Vai ter que nos respeitar. É isso, sabe? Então, aquele assim, muito... como fala, né? Estrutural, né? É o racismo, né? O estrutural, né? Sim. Que é sutil, que a gente não percebe. Quantas vezes eu já ouvi assim, ó, não, samba não é coisa de... Alguém falar, samba é coisa de preto. Não. O samba é de todo mundo. O samba... Cara, pra mim, isso é o fim. Quando eu ouço uma história dessa, eu viro as costas e vou embora. Porque antes de você usufruir... É isso aí que eu considero uma apropriação. Quando você usa... Quando você ganha dinheiro e que você não reconhece que aquilo ali é uma cultura negra. É uma cultura que tem uma identidade. Então, assim, a gente passou ao longo desses anos por vários percalços. Mas a gente, por um outro lado, a gente reconhece o quanto a gente cresceu. A gente cresceu como mulheres, a gente cresceu como reconhecer o corpo naquele lugar, o nosso corpo. Saber que atrás da gente tem muita gente que acredita na gente, no que a gente fala. Hoje, na nossa roda na rua, são mais de 25 pessoas envolvidas, direta e indiretamente, trabalhando na nossa feira. Sabe? A gente consegue levar para a rua, para o meio da rua, uma vez por mês, o nosso corpo, a nossa luta, amigos trabalhando, o nosso sustento também, e a gente poder falar de questões que a gente acredita que sejam importantes, questões que a gente acredita que devam ser faladas na roda de samba, porque a roda de samba é também um lugar de aprender. Ó, eu vou dizer uma coisa, quando eu era mais, tipo, tava começando no samba, vi um samba bonito, caraca, eu mandava na época da SMS, mandava SMS pra mim mesma, com a letra do samba que eu não conhecia, e chegava na época pra pesquisar no YouTube, pesquisar, sabe? Certo. É isso, é um lugar de aprendizado, é um lugar para conhecer, é um lugar para troca. Então, quando a gente começou a fazer a roda de samba e parar alguns minutos para a gente falar de machismo, de suicídios, da saúde mental da população negra, da diversidade, levantar as mulheres... Não, assim, nas vezes que eu fui, vocês, né, lá do Moça Prosa, vocês tem uma menina, uma moça que vem, falando, né, numa história, né? Uma história, assim, eu já vi várias histórias de mulheres negras contando, aí para um pouco a roda, ela conta um pouco da história dela e depois volta à roda, né? Sim. Vocês sempre dão Sempre. Desde 2016, a gente... eu acho que é uma forma também que a gente teve de combater esse racismo e a invisibilidade. Como que a gente fez? A gente resolveu falar de cada roda, a gente homenagear uma mulher negra, seja ela do samba, seja da literatura, seja uma mulher negra que, por exemplo, a gente não conhecia. Eu vou dar um exemplo da Estela do Patrocínio. Estão dizendo que congelou. De novo? Não, acho que não. Não, então tá. Congelou antes. A gente falou de Estela do Patrocínio. E eu nunca tinha ouvido falar em Estela do Patrocínio. Estela do Patrocínio é uma poetisa. A obra dela virou peça de teatro, sabe? Uma mulher incrível, que viveu anos internada como louca, sabe? Isso é muito... E a gente não sabia. E é um lugar que a gente vê que a invisibilidade, que o racismo funciona. Porque ele faz a gente não reconhecer os nossos.
sabe? Não reconhecer essas pessoas. E não ter... aí eu sempre faço a pesquisa, né? Ao Sim. longo da semana, a gente vai falando da pessoa. Eu fui tentar achar uma foto dela. Não tem. Eu só achei uma foto dela em preto e branco e nesse lugar de caricato. Eu achei uma foto nesse lugar de caricato, de ser uma mulher, aquela mulher ali com uma canequinha na mão, sem dente. E ela não era isso, sabe? É muito interessante porque ao longo desse processo eu conheci uma menina maravilhosa lá de São Paulo que tem um doutorado, uma pesquisa de doutorado na Estela do Patrocínio. É mesmo? Uma mulher que eu nem conhecia, ela tem um doutorado, apresentou a banca dela recentemente. Eu fiz parte, ela me convidou para uma entrevista para falar sobre o que era a Estela do Patrocínio para mim, de ter conhecido a Estela do Patrocínio, né, nessa busca. E, sobretudo, a gente acabou falando da Estela do Patrocínio porque uma outra irmã negra chegou para a gente e falou, olha, falem de Estela do Patrocínio, fala dessa mulher, vamos precisar... Estela do Patrocínio, poetisa, alguém perguntou aqui, fala o nome dela de novo. E aí tem várias coisas dela na internet, muita poesia. E também tem uma peça de teatro que fizeram com algumas poesias dela. E aí a gente chamou uma menina para falar e ela falou. Então, assim, toda a roda de samba a gente leva uma mulher, Sim. a gente leva um tema, a gente falou de Neuza dos Santos. E aí o tema que a gente linkou com a Neuza dos Santos foi a saúde mental da população negra. E aí veio uma menina que estuda na UERJ, que conhece foi até a Janete, grande Janete, que levou um trecho do livro da Neuza dos Santos, leu pra gente e trocou com a gente. E foi muito bacana. Foi muito bacana porque a gente vai conhecendo essas mulheres que se hoje nós estamos aqui e que a gente está na rua fazendo samba, é porque muitas mulheres vieram antes da gente. Aí eu volto naquele lugar de década, né? Eu quero daqui a 10 anos, eu talvez não esteja mais sentada ali, sabe? Estou com meus 39 anos, não sei até quando eu vou estar ali sentada, mas eu tenho certeza que a Gabi, que acabou... A Gabi, que é uma querida aqui, ó, a cantora Gabi Ribeiro, ela tem 13 anos e daqui a 10 anos ela vai estar na rua fazendo samba ou não na rua, em casas, mas ela vai estar absorvendo e aproveitando desse legado que a gente vai deixar, que já deixaram pra gente e a gente vai continuar. Então, a gente só está dando continuidade a uma história de homens e mulheres que já fizeram muito pela história de samba, pela história da música e pela cultura. Que falam... Novinha, obrigada, Angélica. Angélica. Angélica botando que eu sou novinha. Essa representatividade feminina, né, negra que você falam agora, que tá em voz, né, agora todo mundo falando, né? Vocês já fazem isso já há bastante tempo, né? 8 anos. Eu falo que a gente faz... Quantos anos tem o Moça Prosa? Desde 8 anos. 8 anos. Fez dia 28 de abril. Fizemos 8 anos. Então, há 8 anos e aí... você... Pode falar. Então, 8 anos a gente está fazendo na rua, mas aí aquilo que eu volto a falar, a gente nunca chegou com o discurso pronto, a gente se construiu ali naquele lugar. Uma construção, a gente não sabia... É uma construção diária, porque tem um monte de coisas que eu estou aprendendo também, sobre mulheres, sobre a diversidade, sobre a inclusão. Eu também estou aprendendo, mas eu estou muito aberta, nós estamos muito abertas a isso, sabe? E por isso, é o que eu estava falando, que quando a gente falou de Estela, a gente ouviu uma irmã preta falando da Estela do Patrocínio. E aí a gente automaticamente ouviu ela e a gente passou, aí outras 10 mais ouviram falar e foram pesquisar. Acabei de ver alguém aqui perguntando. E é isso. Esse é o nosso trabalho, é o que a gente pode fazer. Sabe? O lugar que a gente ocupa, a gente também tem que usar ele politicamente, porque a partir do momento que eu falo, 10 ficam sabendo, as outras 10 atingem uma, outra. Multiplica. Eu sempre falo isso. Às vezes, eu falo isso porque a minha vida foi assim. Eu lembro quando eu tinha 23 anos, que uma mulher negra de um trabalho, uma chefe minha, chegou para mim, todo mundo, numa reunião, e perguntou: o que você quer fazer daqui a 5 anos? E eu, aos 23 anos, eu não sabia o que eu queria para minha vida daqui a um ano.
E isso eu inventei na hora, qualquer coisa. Mas aquilo ali ficou martelando em mim, na minha vida, sabe? Cara, eu não sei o que vai ser de mim daqui a um ano, eu preciso me planejar, eu preciso me organizar. Eu ouvi uma outra mulher preta me dizendo, sabe, me estimulando a pensar. E eu acredito que, e aí, anos depois, aos meus 32 anos, Mãe Beata falou algo para mim que mexeu muito comigo, né? Porque eu já cantava no Moça Prosa e eu não acreditava que eu era cantora. Eu não conseguia me achar nesse lugar. E uma outra mulher preta chegou para mim e falou: olha, você é cantora e nunca deixe ninguém dizer que você não é. Nunca deixe ninguém dizer que você não é. Você é. Então, assim, é isso. Nós estamos aqui para ouvir as mulheres. E as mulheres, a partir da escuta, a gente passar a fala para outra e uma ir motivando, encorajando uns aos outros e formarmos esse cordão de afeto e fé que a gente precisa para viver e para ocupar esses espaços que a gente considera importantes e necessários para a nossa sobrevivência. Fabiola, eu gostaria de agradecer o nosso Falo bate-papo. muito, né? Não, é que daqui a pouco o coisa derruba a gente e fica... Sim. Aí até a gente pode voltar até depois, mas aí depois derruba você falando e derruba, eu acho chato. Sim. Aí eu gostaria Obrigada por esse cuidado. Muito obrigado. Você é sensacional, a entrevista. Obrigada. E eu quero chamar mais mulheres aqui, porque eu estou entrevistando toda semana o pessoal do samba, né, das artes, e você é a segunda mulher. A primeira foi a Angélica, e você é a segunda. Eu quero mais mulheres aqui, entendeu? Falando. É isso. Entendeu? É isso. Eu não quero só... Introduza mais mulheres. Quando alguém me pergunta, eu tenho vários amigos que estão dispostos a ouvir e várias vezes me perguntam, né? O que você acha que eu poderia fazer para melhorar, para ajudar? Convide mulheres, troque com mulheres, escutem. Elas também querem escutar, elas querem poder ter oportunidade de diálogo. Né? A gente precisa se organizar nesse sentido. Então, tragam mais mulheres. Ô, Mingo Silva, meu mentor praticamente, meu querido, de Niterói, cantor, compositor, maravilhoso. E então, que a gente possa estar juntos, né? Que a gente possa trazer essas mulheres para tocar. Tem muita mulher tocando. Eu lembro que uma vez um amigo falou: mas não tem mulher que faz isso? Tem. Vamos pesquisar aqui, buscar essas mulheres e ouvi-las e trocar, sabe? Eu acho que todo mundo cresce quando a gente se escuta, a gente caminha. Eu acredito nisso. Na verdade, eu tenho muita fé nisso. Eu acredito nisso, eu tenho fé nisso. Aqui no Giro, vocês sempre vão ter voz. Sempre vai ter uma mulher falando, entendeu? Agora, para terminar, canta mais uma musiquinha pra gente aí, para encerrar, por favor. Tá, vamos lá. Vamos cantar uma Clementina de Jesus, uma que talvez as pessoas não conheçam muito. Então, vamos lá. Sai de baixo. Peraí. Sai de baixo, senão eu vou passar por cima. Sai da frente, senão eu vou atropelar. Quando chega a hora da batucada, eu saio na disparada pra não perder meu lugar. Sai de baixo, senão eu vou passar por cima. Sai da frente, senão eu vou atropelar. Quando chega a hora da batucada, eu saio na disparada pra não perder meu lugar. Filho de batuqueiro, cambono de orixá, na batucada da vida sou o primeiro a chegar. Quando o galo cantou, a lua dormiu, batucada chorou e a batucada chorou e a madrugada não viu. A polícia civil sai de baixo, senão eu vou passar por cima. Sai da frente, senão eu vou atropelar. Quando chega a hora da batucada, eu saio na disparada pra não perder meu lugar. Eu saio na disparada pra não perder meu lugar. Salve Clementina de Jesus, passando por cima do preconceito, passando por cima de tudo que for
ruim, né? Que afete negativamente alguém. E Beijo, André. Muito obrigada. muito obrigado mais uma vez. E espero a gente se ver no Bonsa Prosa, no Aurê, quando isso tudo Por acabar. favor. Tá bom? Um beijo para todo mundo que entrou aqui, sabe? O Balai da Gata Preta, uma parceira nossa de muitos anos. Ih, gente, ó, tá vendo? Eu não queria falar o nome de alguém, senão eu Tem muita gente entrando. Beijo pra todos. Muita gente. Minha sogra, Lúcia, beijo, gente. Beijo, Isis. Eu vou. Só pra acabar. Se inscrevam no canal da Fabiola no YouTube, né? Fabiola Machado. Me segue no né? Instagram. Segue no Instagram. Assina lá o YouTube do Giro 0800. Siga o Giro 0800 no YouTube, no Instagram, que vai ter mais gente legal, igual a Fabiola. Obrigado. Coisa boa. Beijo. Valeu, tchau.